Dia, paz do Senhor, hoje sábado, dia 19 de setembro de 2020, o dia que com certeza o Senhor já entregou, já derramou sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Glória a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui a sua pedra de esquina, a sua pedra angular, a sua pedra principal, que os poderosos da terra rejeitaram, é exatamente a nossa pedra fundamental, a nossa pedra de inauguração, né? De uma nova etapa, de um novo tempo, porque as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oi, tia Rosália, bom dia, Deus abençoe. Deus abençoe também vocês aí do Facebook, o Senhor esteja sobre a tua vida também do YouTube. E tia Rosália, Deus abençoe vocês, a vida aí, as filhas, os netos, o filho, também a nora, os genros. Deus abençoe a todos aí, família abençoada, família sacerdotal, serva do Senhor, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor, estamos consagrando ao Senhor nossos dias, todo dia, às 10 horas da manhã, né? Estou aqui com você em mais um dia que nós vamos ler e meditar sobre a palavra do Senhor. E estamos lendo Malaquias, o livro do último profeta do Antigo Testamento, dos 12 profetas menores, é o livro de número 12, né? Assim, dos 12 profetas menores, que na verdade, né, se você contar todos os livros do Antigo Testamento, são 39 livros do Antigo Testamento. São 17 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 livros dos profetas maiores e 12 livros dos profetas menores. No total, são 39 livros que o Senhor nos dá como chamado, né? Mas isso é de maneira só didática, né? Como Antigo Testamento. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela não passa, é o nosso Deus. E a gente está lendo Malaquias, onde diz, Malaquias capítulo 3, versículo 6, o nosso Deus não muda, né? Daí a razão dos filhos de Jacó não serem fulminados, porque a promessa que o Senhor fez sobre o povo dele, sobre o seu povo, está se manifestando até hoje. E hoje nós estamos inseridos, porque diz a palavra que em Jesus Cristo, está lá no livro de Gálatas, em Jesus Cristo nós somos herdeiros de Abraão. Glória a Deus, ao Senhor toda honra e toda glória. Estamos lendo Malaquias capítulo 3, do versículo 6 a 12. Já estamos lendo alguns dias a respeito, porque estamos falando do dízimo. Aí você vai perguntar para mim assim, mas por que tanto tempo, por que tanto cuidado, tanto detalhe em falar do dízimo? Olha, primeiro que a gente está lendo a palavra todos os dias, então é gostoso ler, estudar e pensar. Segundo, porque a doutrina do dízimo, ela está completamente fundamentada sobre a doutrina da redenção. E a doutrina da redenção é exatamente a doutrina que norteia toda a Bíblia. Porque o que é redenção? Redenção é o ato de resgate, é remir, é tirar a pessoa de um peso de escravidão, de um peso de jugo, de fardo, e libertar ela. Então a pessoa está sendo redimida, ela está sendo liberta. Então isso é... Bom dia, Magda, tudo bem? A paz do Senhor, Deus abençoe você. Então, redenção é isso. E o dízimo, e claro que você daqui a pouco vai entender porque ele está tão baseado na doutrina, na lógica de redenção bíblica, né? E nós até conversamos a respeito, nós entendemos e nos lembramos do que significa ser um resgatador, né? Quando alguém tem uma dívida e não consegue saldar essa dívida e vai degringolando a capacidade financeira da pessoa material, na cultura bíblica, né? A capacidade material, financeira, ela fica assim
zerada, melhor dizendo, nem zerado, fica completamente negativado, a tal ponto que o seu credor vai cobrar a dívida e acaba fazendo a pessoa e a sua família escrava por causa da dívida. Então a pessoa, ela vai saldar a dívida com a sua própria vida. Por isso que eu falo para você que quando a gente lê o livro de Malaquias, a gente tem que ter como pano de fundo, como base didática, a propriedade, porque é exatamente o que a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre propriedade. No caso, não é tão somente uma propriedade material, terrena, mas é uma propriedade humana, é uma propriedade espiritual, tá? Então a Bíblia fala que nós fomos comprados por preço. Então, quando eu falo de dízimo, eu estou intimamente ligado à doutrina, ao princípio, à lógica da redenção. Daí, eu estar falando, lembrando com você, bases, fundamentos da palavra do Senhor, rudimentos da palavra do Senhor, para que nós nunca sejamos pegos mais vamos dizer, no contrapé em relação ao dízimo e ao conceito do dízimo de maneira profunda, né? De maneira profunda. E nisso nós lemos também em Gênesis 47, quando é a história de José, o administrador, o primeiro-ministro, né, do Império Egípcio da época, e ele tem uma direção de Deus que haveria a posteriori, no futuro, 7 anos de bonança, 7 anos de fartura e 7 anos de falta, 7 anos de deserto, de fome, de falta de chuva, falta de agricultura. Então o que José faz? José, ele, durante esses 7 anos de fartura, ele administra e ele enche os celeiros, os silos, né? Ele enche de grãos, de tudo aquilo que o Império Egípcio tem condição de comprar, compra, faz uma grande poupança, e aí quando chegam 7 anos de dificuldade, de seca, de deserto, de fome, José oferece aos egípcios, a toda a população, a todo o Império Egípcio, grãos e tudo mais, em troca de alguma coisa. Claro, ele vende. Então as pessoas começam a comprar, depois acaba o dinheiro, aí as pessoas começam a dar animais, rebanhos também acaba, e a fome continua, e depois as pessoas começam a dar suas terras, suas propriedades. Aí também acaba, então eles não têm mais terra, não têm mais animais, não têm mais dinheiro, tem eles. E aí eles dão a sua vida, né, para não morrerem de fome. O nível de fome, o nível de necessidade é tão grande, mas é tão grande, de que eles preferem se entregar como escravos do que morrerem. A gente leu ontem isso, Gênesis 47. Agora vamos lá para o versículo 25, só para a gente lembrar, e a partir daqui eu quero continuar falando sobre isso. Gênesis 47, versículo 25. Diz aqui: responderam eles: a vida nos tens dado, achemos mercê, achemos mercê perante meu senhor e seremos escravos do faraó. E José estabeleceu por lei, até o dia de hoje, que na terra do Egito tirasse o faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo do faraó. Ou seja, o faraó passou a ser proprietário, né? Ele não tinha apenas uma autoridade política, um poder político, real, imperial. Agora ele era dono também das terras, dos animais e das pessoas, né? As pessoas passaram a ser dele. Aí você vai falar, puxa vida, olha a cultura de propriedade, como ela, biblicamente falando, ela é a base de tudo. É a base
de tudo aquilo que nós entendemos de redenção. Falar de escravidão nos dias de hoje, parece que a gente está falando, claro que é, né? No sentido social, político, a gente está falando um crime. Mas, segundo a cultura, a gente está falando de uma cultura milenar, a questão da propriedade, ela nos dá uma base de entendimento de um monte de coisa. Então espera um pouquinho, só antes de você, né, começar a tecer seu juízo de valor. Então pense comigo. Quando o faraó fica proprietário de todos e de tudo, o que o povo pensa em primeiro lugar? Pronto, estou perdido. Será que é isso? Não. O povo estava morrendo de fome. E a fome é a maior dor que tem. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, pelo menos 10 milhões de pessoas que passam fome. Passar fome, e dizem elas que é a maior dor que tem. Nenhuma dor do corpo, nenhuma enfermidade dói mais do que a fome. Então essas pessoas estavam com fome. E aí vem José, com toda a sua estrutura real, imperial, egípcia. Ele dá semente, ele dá equipamento, ele dá instrumento, ele dá tecnologia, né? A tecnologia do gotejamento acontece naquele período, naquele momento de José. Quando você vai lá para o Museu do Cairo, lá no Egito, você tem toda a história de como aconteceu. E é claro que o povo de Israel hoje detém a tecnologia, mas naquela época quem detinha a tecnologia era o Egito por causa de José. Claro, José, você lembra quem é José, o filho de Jacó. Então, José dá toda a tecnologia, todo o equipamento, material, todo o gerenciamento, toda a gestão, e oferece ao povo. O povo fica completamente grato, porque o faraó não tomou o povo, não ficou proprietário do povo para trazer assolação, peso para o povo, não, para libertar o povo. Daí José ser um tipo de Jesus Cristo. Por quê? Porque José, na sua instrumentalidade de Deus, ele traz ao povo alívio. Porque não somente houve a entrega de sementes, de capacidade de agricultura, mas houve também uma paz, uma tranquilidade espiritual. Uma paz não apenas política, não apenas bélica, mas uma paz de espírito, porque aquele povo foi, desculpe, agora você vai entender, aquele povo foi liberto da fome, da destruição, da necessidade. Robertinha, bom dia, estou aqui trabalhando. Ai, Robertinha, bom dia, Deus abençoe, viu? Trabalhando e ouvindo a palavra de Deus, isso é maravilhoso. Beijo para você, Robertinha, para toda essa família maravilhosa, é uma família sacerdotal, tua mãe, Deus abençoe a todos, teu casamento também, nossa, casamento maravilhoso, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então, eu fiz o casamento da Robertinha também, eu já fiz 249 casamentos, ô louco, 249 casamentos, até o dia de hoje, desde do tempo que eu sou pastor, né? Então, obrigado você, Robertinha, Deus abençoe. Então, essa condição que José está na instrumentalidade do Senhor, oferecendo ao povo egípcio, é algo maravilhoso, porque politicamente falando, o faraó fica em alta, porque o faraó entrega sementes, o faraó entrega toda a estrutura, o povo volta a ter condição de trabalho, de agricultura, né? Atividade agropastoril é ressuscitada, e o povo
agora de gratidão oferece o quinto de tudo que produz ao faraó, entendeu? Ou seja, 20% passa a ser do faraó. Por peso? Não. Porque ao faraó pertence 100%. Só que o povo entrega somente 20%. Por que José faz e coloca isso em escritura, em contrato, em lei imperial? Por quê? Para que o povo lembrasse sempre, trouxesse à memória a todo momento que o faraó, como proprietário, não se utilizou da sua condição de proprietário para trazer peso, pelo contrário, para trazer solução para aquele povo. E aquele povo, em gratidão, num coração agradecido, alegre, feliz, entregava ao faraó 20% de tudo aquilo que era produzido no Império Egípcio do tempo de José. Entendeu? Está começando a entender o que significa isso? Aí você vai falar para mim, mas isso aqui é Antigo Testamento. Então, claro, ainda a gente tem todo esse negócio de Antigo e Novo Testamento. Isso não é bíblico, tá? Essa coisa de ficar dividindo a Bíblia. Tem gente que, às vezes eu tenho vontade de falar, por que você não rasga, né? Tira assim, ó, pega assim, ó, vai lá no livro de Malaquias, né? E o livro de Mateus tem uma folha em branco. As antigas têm 4 folhas, né? Significando 400 anos, são os 400 anos de silêncio profético entre Malaquias e João Batista. Mas enfim, aí pega, rasga a Bíblia e fica só com o Novo Testamento. Não tem como. Por quê? Porque o Novo Testamento explica o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é a ilustração do Novo Testamento. Daí eu sempre falar para você, de maneira didática, que o Antigo Testamento é a parábola do Novo Testamento. Por quê? São as histórias que, através das quais nós entendemos a doutrina do Novo Testamento, a doutrina da Nova Aliança, né? Mas cada um é cada um, né? Então, o que dizer a respeito disso? Significa que, quando eu entendo essa lógica de redenção, essa lógica de remissão de alguém que está pagando a dívida, eu não estou fazendo um favor em entregar algo para esse proprietário. Porque Senhor, biblicamente falando, significa proprietário, amo. Eu, escravo. Ele, proprietário. Agora, ele se utiliza da sua condição de proprietário? Não. Mas que espiritualmente, por direito, ele poderia? Poderia. Ele faz? Não, ele não faz. Exatamente aquilo que o faraó do tempo de José faz. Ele poderia trazer peso, ele não traz peso. Ele traz alívio, porque o povo volta a ter sementes, o povo volta a ter tecnologia, condição de agricultura, e a atividade agropastoril se transforma numa nova etapa, numa ressignificação imperial de todo o trabalho, de toda a agricultura. E o Egito nunca passou, até os tempos de Moisés, né? Ainda Moisés jovem, nunca passou por um desenvolvimento e por uma prosperidade tão grande como naquela época. O Egito de hoje não tem nada a ver com o Egito daqueles tempos, seja na tecnologia, seja na atividade comercial, industrial. Foram tempos que realmente nunca mais voltaram, mas por uma outra razão. Mas naquele tempo, aquele povo viveu uma história de vida que jamais o povo voltou a viver na mesma condição e na mesma capacidade financeira, material e tecnológica, tá? Então, dito isso,
Eu quero que você abra comigo em Gênesis, capítulo 14. Gênesis, capítulo 14. Estamos falando de dízimo, não se esqueça. Gênesis, capítulo 14, do versículo 18 em diante, eu não vou ler tudo, mas só para você lembrar da história, Gênesis, capítulo 14, do versículo 18 em diante, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus. Os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nenhuma correia de sandálias, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manré, que foram comigo, esses que tomem o seu quinhão. Bom, agora eu vou contar toda a história. Só para você lembrar, não li toda a história, mas vou te contar. É o seguinte: Abrão teve um momento lá da vida dele que Ló achou melhor se separar. Ló sai da cobertura profética, sacerdotal, patriarcal de Abrão. Bom, depois isso é uma outra história, depois qualquer dia a gente conversa a respeito. Mas enfim, Ló opta por uma carreira solo. Ele sai com a sua família e ele vai para as campinas de Sodoma e Gomorra. Ele vai se ajustando, se aculturando e vai cada vez mais se aproximando das cidades de Sodoma e Gomorra, até que ele entra na cidade, começa a morar na cidade e infelizmente começa a absorver a cultura da cidade. Enquanto isso, Abrão escolhe o deserto, porque se Jó escolheu um lado, ele vai para o outro, para que não houvesse mais conflito entre os seus funcionários e os seus bens. E aí Abrão vai para o deserto. Um dado momento, anos depois, Abrão fica sabendo que vieram 4 reinos contra os 5 reinos, entre eles Sodoma e Gomorra. 4 reinos contra 5, e esses 4 reinos derrotaram os 5 reinos. E na derrota dos 5 reinos, lembra aquilo que eu falei? Na antiguidade havia o despojo da guerra. Ou seja, o oponente vencido dava tudo. Ele ficava nu, literalmente, ele dava tudo para o seu conquistador. E foi o que aconteceu. Os 4 reinos tomaram para si os despojos dos 5 reinos. Entre esses despojos estão as pessoas. Entre essas pessoas estão Ló e a sua casa e a sua família. Quando Abrão fica sabendo que Ló foi raptado, foi sequestrado como moeda de troca numa guerra mal sucedida de Sodoma, o que ele faz? Ele vai no encalço dos inimigos. Abrão convoca 318 homens que não eram de guerra, mas eram seus 318 funcionários. Ele pega esses homens e mais alguns vizinhos e vão em busca da libertação de Ló. Quando ele vai em busca de libertação, ele vence a batalha. Presta atenção, Abrão já era rico, já era poderoso, já era o magnata da região. Imagina quando ele volta, porque ele não apenas conquista os despojos de guerra dos 4
reinos vitoriosos, mas também os despojos de guerra dos 5 reinos vencidos. Tá entendendo? Então ele não apenas ele liberta Ló, ele traz Ló de volta à sua casa, à sua família, mas ele também traz os despojos. Então, se Abraão era rico, depois ele fica 9 vezes, pelo menos, né? Contando o número de reinos que ele conquistou, que ele tomou como despojo, como, vamos dizer assim, vitória de guerra, 9 reinos. Veja só a constituição de Abrão e o que significava a palavra do Senhor sobre a vida de Abrão. Então Abrão conquista 9 reinos, os 5 vencidos e mais os 4 vencedores. E ele pega tudo para ele. Obviamente, havia uma situação, tanto é que o rei de Sodoma fala, poxa, me dá as pessoas, pelo menos as pessoas ficam com a conquista material, me dá as pessoas. Olha só o que significa andar com Deus. Abraão não se permitiu tirar as pessoas. Ele falou, não, eu não quero que você me dê nada para que não fique sabendo por aí que você enriqueceu. Eu não quero a correia de uma sandália. Mas do outro lado, aquilo que for o meu quinhão, o meu despojo, é uma questão de guerra. Então Abrão fica tanto com a riqueza como as pessoas. Veja só, essas pessoas, elas não sabiam disso, mas elas foram livradas da chuva de enxofre lá, da destruição de Sodoma e Gomorra. Olha como Deus... Por isso que eu falo que Deus tem um quebra-cabeça nas suas mãos, né? Que é o universo. Cada pecinha que ele vai movimentando, é por isso que esse Deus que nós servimos, ele é maravilhoso. Tudo ele cuida, né? E aí ele cuidou disso. Mas ele diz uma coisa pro rei de Sodoma. E aquilo que for dos vizinhos que foram comigo, isso aí fica com eles. Mas aquilo que for de despojo de guerra, eu não vou abrir não, pelo contrário. Aí entra o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, ele é rei de Salém, mas ele é rei de justiça. Por quê? A paz, Salém significa paz, né? A paz é resultado da justiça. Então, o sacerdote segundo a lei espiritual, sacerdotal, aquele que é um tipo de Jesus Cristo, ele vai até Abraão e entrega a ceia, o pão e o vinho. E Abraão dá, entrega o dízimo. Está entendendo? Aí você vai falar, então, mas ainda continua sendo antigo. Vamos lá em Hebreus capítulo 7, e amanhã eu falo mais a respeito. Só vamos ler hoje. A palavra de Deus é maravilhosa. E quando você lê e pensa e medita, puxa vida, fica tudo tão claro, fica tão... e a gente percebe a delicadeza, o cavalheirismo, né? O carinho com que Deus nos trata, ainda quando ele teria toda a razão de fazer o que ele quisesse. Mas ele não faz assim, ele não age assim. Veja só o que diz Hebreus capítulo 7, eu já vou terminar com essa passagem. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Por isso que eu estou falando que Abraão ficou com tudo. Por quê? Porque a Bíblia fala em Hebreus 7 que ele tirou dos melhores despojos. Lembra daquilo que a gente leu em Provérbios? Que nós devemos honrar ao Senhor com os bens, com o principal da nossa renda. Olha só.
O patriarca pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ele não apenas deu dízimo, mas ele deu a melhor 10ª parte. De tudo que era melhor, ele entregou, ele pagou o dízimo ao sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Diz aqui, entretanto, versículo 6 do capítulo 7 de Hebreus, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Amanhã tem mais e a gente continua pensando a respeito. É maravilhosa a palavra do Senhor. Eu não me canso de dizer isso, eu vou falar para você todos os dias da minha vida. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Escondi a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ele. Então, a palavra é tão preciosa que ela vai falando, ela vai costurando, ela vai formatando a minha relação com o Senhor, e é por isso que eu me prostro, por isso que eu me rendo ao Senhor. Veja o que significa isso. Abraão fazendo a conexão, sendo instrumento de conexão entre o antigo e o novo, entre a Santa Ceia e o dízimo, que são instrumentos, são as duas principais ferramentas da redenção mais tarde em Jesus Cristo. Glória a Deus! É maravilhosa a palavra do Senhor. E quando eu tenho esse tempo, esse espaço, você tem comigo, isso é maravilhoso, porque a gente cresce, a gente se desenvolve, a gente alimenta a inteligência da nossa fé. Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor. Amanhã tem mais, né? Amanhã às 10 horas, estou de novo aqui. Amanhã tem 2 vezes, né? Amanhã, como é domingo, 10 horas da manhã às 4:30 da tarde. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Ela é tão maravilhosa, ela mostra da tua sensibilidade, do teu carinho, do teu amor, do teu cuidado. O Senhor vai falando, leva mais de 1500 anos para ensinar tantas coisas para nós, da tua grandeza, do teu poder, mas principalmente do teu amor, o porquê o Senhor nos resgatou, o porquê o Senhor entregou o seu filho, seu único filho, para morrer por nós na cruz do Calvário. E o que significa isso espiritualmente? E quem nós somos? Qual a nossa identidade? A nossa casa, a nossa família? Por que estamos aqui? Nesse momento, nessa terra, nessa geração? É maravilhoso. A ti toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre os teus servos, cada um que está aqui, cada família aqui representada, a tua presença, o teu poder, o teu mover, visitando-nos com cura, com saúde, com provisão, suprimento. Ó Deus, o Senhor é o Deus que nos liberta, o Senhor é o Deus que nos livra do mal, o Senhor é o Deus que nos protege com as tuas asas e estamos escondidos à sombra do Onipotente. Por isso, o Senhor nosso Deus é o nosso refúgio, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A ti todo louvor, toda honra e toda glória. Abençoa-nos, Senhor, nossas famílias, nossas casas, nossos lares, o idoso, o avô, o tio, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que nos são caros, os nossos pais, o marido, a esposa, os filhos, e nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Senhor, derrama-te sobre o nosso Brasil, uma terra, ó Deus, que está sendo consumida pelo fogo. Nossa riqueza, ó Deus, nosso Pantanal, as nossas florestas, tem misericórdia, derrama-te com a tua chuva, Senhor, sara a nossa terra, perdoa o nosso pecado, a maldição que está sobre a terra, nós colocamos diante do teu altar, tem misericórdia do nosso povo, da nossa gente, Deus de maravilhas, essa situação de pandemia, cura, visita,
toca, manifesta a tua glória, o teu perdão, a tua misericórdia, a tua piedade, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Ó Deus, derrama-te sobre aqueles que estão fazendo a diferença, aqueles que são instrumentos teus, anjos que são levantados para trazerem alívio, para trazerem cura, saúde. A ti todo louvor, toda honra e toda glória. E ao mesmo tempo, Senhor, nós te clamamos diariamente, derrama-te com teu juízo e com a tua justiça sobre governadores, prefeitos, ó Deus, secretários de saúde, que se beneficiam com a destruição humana. Senhor, tem misericórdia, que a tua glória, a tua graça, o teu mover se derrame sobre essas vidas também, ou para libertá-las, ou para que o teu juízo as afaste de uma condição de governo, de gestão pública, ó Deus, em nome de Jesus. E nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Por isso, ó Deus, que seja um final de semana maravilhoso, o sábado, o domingo, ó Deus, onde a nossa família, a nossa casa estarão diante da tua presença, do teu altar, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus afazeres, o teu trabalho, Robertinha que está trabalhando, a glória, a presença do Senhor esteja sobre cada um de vocês, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta, porque o Senhor é tudo em nós. Ele é o nosso arrimo, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa proteção, Ele é o guarda de Israel, que não cochila nem dorme, mas que nós descansamos nele, porque nós entregamos a nossa vida, a nossa casa e a nossa família nas suas mãos. A Ele todo louvor, toda glória, toda majestade, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã. Amanhã a gente conversa mais. É uma grande bênção. Um beijo, Magda. Deus abençoe. Robertinha, Cida, Eva, Deus abençoe todos vocês. O Senhor lhes dê um final de semana, um sábado maravilhoso para você, Eva. Deus abençoe aí você no teu trabalho, viu? Beijo para vocês. Tchau, tchau. Até amanhã, 10 horas da manhã. Estamos de volta. Valeu. Tchau, tchau.